Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Hoje vamos falar do Bayern, do Leverkusen, do Manchester City, do Barcelona, do Liverpool e muito mais. Acompanhe e não deixe de compartilhar, ative o sininho que temos vídeos diariamente. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos para o primeiro jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Brest e o Leverkusen. O Brest, nos últimos 5 jogos, obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Leverkusen, nos últimos 5 jogos, obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time que sempre marca gols contra os seus adversários. O Brest, dentro de casa, obteve 4 vitórias e 1 empate. Porém, não vem enfrentando times do mesmo nível do Leverkusen. Já o Leverkusen fora tem feito uma boa campanha. Nos últimos 5 jogos, obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time bastante over. Analisando a situação dos times na Liga dos Campeões, o Brest ocupa a 6ª colocação e o Leverkusen ocupa a 8ª colocação. Não dá para se ter noção do campeonato, porém é o 3º jogo. Analisando esse jogo, eu acredito num jogo para mais de 1,5 gols. Está pagando a cotação de 1,17, 1,19 a depender da casa. Outra possibilidade é fora, empate, anula, está pagando a cotação de 1,18, é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. O próximo jogo é o jogo entre Atlético e Lille. O Atlético nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Lille nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates. O Atlético de Madrid, dentro de casa, obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time a ser batido dentro de casa, na qual faz bons jogos perante a sua torcida. Já o Lille fora não vem numa boa race, vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Pela mesma situação, não dá para se ter noção do que vai acontecer no campeonato, porém o Atlético ocupa a 25ª colocação e o Lille a 22ª colocação. Analisando esse jogo, eu acredito que o Atlético não perca esse jogo, então eu vou Atlético empate anula, está pagando a cotação de 1,39, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,29, 1,28, a depender da casa, que é uma boa para a gente agregar também no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo da Liga dos Campeões, é o jogo que ocorre entre o Barcelona e o Bayern de Munique. Talvez seja o jogo mais esperado do dia. É um jogo de duas equipes grandiosa, na qual não importa que seja fora ou dentro de casa, as equipes vão mostrar um bom desempenho. O Barça nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 derrota. É um time que marcou gols em todas as suas partidas disputadas. Por outro lado, o Bayern vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Barça dentro de casa é um time a ser batido, é um time bastante over, vem de 5 vitórias nas últimas 5 partidas dentro de casa. O Bayern fora vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. É um time bastante over também, ele joga para cima e busca se impor em todas as partidas. Analisando os times na tabela, o Bayern ocupa a 18ª e o Barcelona a 19ª. Porém, como dito, é o início do campeonato e não dá para ter noção ainda de quem vai se manter no topo da tabela. Analisando o jogo, eu acredito que ambas equipes marquem um golzinho, está pagando uma cotação de 1,33, 1,34, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo com bastante gols, é um jogo para mais de 2,5 gols, está pagando a cotação de 1,36, 1,39 a depender da casa, que é uma boa também para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo que ocorre entre o Manchester City e o Sparta. O Manchester nas últimas 5 partidas obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time que em todas as partidas pelo menos marca um golzinho. Por outro lado, o Sparta nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Manchester dentro de casa obteve 3 vitórias, 2 empates. Nota-se que é um time bastante over e ele busca fazer resultado ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o Sparta vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
fora de casa. Analisando as cotações, eu acredito que o Manchester City vença ainda no primeiro tempo, está pagando a cotação de 1,36, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 2,5 gols, está pagando a cotação de 1,30, 1,35, a depender da casa. Vamos para o último jogo da Liga dos Campeões que eu separei para vocês. É o jogo entre o Leipzig e o Liverpool. O Leipzig nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Liverpool vem de uma race bonita, vem de 5 vitórias nas últimas 5 partidas disputadas. O Leipzig dentro de casa, nas últimas 5 partidas, obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Liverpool, não importa se é dentro ou fora de casa, ele vai fazer um excelente jogo e vai buscar se impor em todas as partidas. Obteve 5 vitórias nas últimas 5 partidas disputadas fora de casa. Analisando esse jogo, eu acredito que o Liverpool não perca essa partida e por isso eu vou Liverpool, empate, anula, está pagando a cotação de 1,39, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,16, que também é uma boa para a gente agregar numa duplinha. Desembarcamos no Brasil e vamos para Cruzeiro e Lanús. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos obteve 4 empates e 1 derrota, não vem numa race tão bonita. Por outro lado, o Lanús obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Cruzeiro dentro de casa obteve 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Já o Lanús fora obteve 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. O time não vem de bons jogos, é o jogo de ida da Copa Sul-Americana. Eu acredito que o Lanús vai buscar fazer um resultado dentro de sua casa. Desta vez ele vem para buscar pelo menos um empate para se garantir no próximo jogo. Analisando essa partida, eu acredito numa partida para menos de 3,5 gols, está pagando a cotação de 1,18, 1,20, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Cruzeiro vai ter que buscar o jogo, vai ter que buscar se impor e por isso eu acredito que o Cruzeiro marque pelo menos um gol nessa partida. Está pagando a cotação de 1,23, que é uma excelente cotação para a gente agregar também na nossa duplinha. Vamos para o último jogo da noite, é o jogo que ocorre entre o Botafogo e o Peñarol. O Botafogo nos últimos 5 jogos disputados obteve 3 vitórias, 2 empates. Por outro lado, o Peñarol vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Botafogo dentro de casa não costuma perder, busca se impor a favor de sua torcida, porém não tem feito bons jogos. Nos últimos 5 jogos obteve 3 empates e 2 vitórias. Por outro lado, o Peñarol fora vem de uma race bonita, vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. Analisando esse jogo, eu acredito no jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,36, 1,40 a depender da casa. Outra possibilidade é Botafogo para marcar pelo menos um gol. Ele tem que se impor na partida e ele vai buscar o resultado. Está pagando a cotação de 1,42, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Não deixa de curtir, compartilhar, ativa o sininho, que são vídeos diariamente. Chegou a hora mais esperada, que é a hora do nosso bilhete. Acompanha no próximo frame. Fui!